Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém? Vamos juntos adorar o nosso Deus, se coloque de pé, vamos juntos clamar pela presença do Senhor neste lugar, amém? Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei e nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus, eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei e nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus, eu quero mais de ti, Deus. Lugar onde eu quero estar, não há outro lugar que em teu amor, não há outro lugar onde eu quero estar, não há outro lugar que em teu amor, acende um fogo em meu coração. Resistirei e nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus, eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei e nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus, eu quero mais de ti, Deus. Queremos mais a sua presença neste lugar, Senhor. Por esse culto é para te adorar, ó Pai. Não há outro lugar onde eu quero estar, não há outro lugar que em teu amor, não há outro lugar onde eu quero estar, não há outro lugar. Resistirei e nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus, eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei e nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus, eu quero mais de ti, Deus. Se manifeste aqui, Espírito de Deus. A tua igreja clama pela tua presença. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso.
desejável é o nome do meu Deus. Eu me prostro aos teus pés, eu me rendo a quem tu és, me aproximo em temor, atraído por teu amor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Só Ele é santo, declare isso. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo é o meu Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso, que era e há de vir, que era e há de vir, que era e há de vir, glorioso, glorioso, que era e há de vir, que era e há de vir, que era e há de vir, glorioso, glorioso. A ti, Senhor, a ti que é o Senhor da igreja, o Senhor do teu povo, nós dizemos o quanto te amamos, o quanto tu és santo, o quanto teu nome é desejável, maravilhoso, conselheiro, alfa e ômega, início e fim. Tu és tudo para nós, Senhor. Nós te amamos e declaramos a tua santidade, declaramos a tua grandeza. Tão pequenos somos, mas o teu amor nos envolve e nos toma em teus braços. Oh, a ti, Senhor, seja a honra, a glória, a adoração para todos sempre. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Podem se sentar por um instante, por favor. Em nome da diretoria do Presbitério Norte do Paraná, quero saudar a todos com a graça e a maravilhosa paz do Senhor Jesus. Amém? Já estamos numa atmosfera de adoração, já invocamos a presença do Senhor e dizemos que realmente viemos aqui porque Ele é todo-poderoso, o único digno e merecedor de todo louvor e toda adoração. Estamos juntos para celebrar o aniversário da nossa igreja, 120 anos de existência da nossa denominação. Isso é um motivo de você pôr um sorriso aí nos lábios, não? Ai, glória a Deus. Obrigado, Jesus, por nos permitir fazer parte dessa história. E hoje juntos, com essa banda tremenda, junto com os irmãos de toda a região, queremos louvar, exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Quero ler um texto da palavra de Deus para vocês. Está registrado em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 4, 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor:
Graça e paz a vós, da parte daquele que era, que és e que hás de vir, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Um lindo texto, não, irmãos? Que evoca realmente o motivo de nós estarmos aqui, nos prostrarmos diante do poderoso e maravilhoso Deus. Feche os teus olhos por um instante. Se você ainda não sentiu a presença do Senhor mais do que nunca, coloque agora a sua vida na presença dEle, peça que Ele possa estar falando com você, que Ele possa estar inundando esse lugar com a sua maravilhosa presença, que sejamos fortalecidos, que sejamos conduzidos pela sua palavra, pela sua direção para as nossas vidas. Por alguns instantes, orem. Oh, bondoso Deus, só Tu és merecedor de todo louvor e toda adoração, Pai. E nesse momento, nesse culto, nessa reunião tão gostosa, ó Pai, nós queremos dizer para Ti que só Tu és o nosso Deus. Tu tens nas mãos todo o poder e a nossa vida, Senhor, nós queremos entregar a Ti. Em nome de Jesus estamos aqui, Senhor, e queremos celebrar e queremos Te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossa igreja, por essa caminhada de 120 anos. Inunda esse lugar com a sua maravilhosa presença, Senhor. Toca profundamente em nossos corações, porque nossa alma tem sede de Ti, Senhor. Fala as nossas vidas, ó Deus, e queima no nosso coração, ó Deus, Teu Espírito Santo, para que a gente possa estar assim exultante de alegria, ó Deus, realmente com o coração cheio de gratidão, para que voltemos desta festa para os nossos lares, assim com a força e o gás que vem do Teu Espírito Santo em nossas vidas, Pai. Fala conosco, ministra aos nossos corações, e consagramos a Ti tudo que foi preparado para esse momento de celebração, Pai. Cada canção, cada detalhezinho desse culto, como uma expressão do nosso amor por Ti, em nome de Jesus, amém. Amém? Pastor Reinaldo, por favor. Adorado e louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para enaltecer o nome desse Deus que é a cabeça da igreja, Senhor da igreja. Eu quero convidar os irmãos a, nesse momento, a estarem se preparando para esse tempo de oração, de confissão, um tempo de intimidade com Deus. E a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 1, versículos de 5 ao 9, diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos, porém, que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A palavra de Deus diz que há uma só maneira de termos os nossos pecados perdoados, é confessá-los diante do Senhor. Com o coração arrependido, entrarmos na presença do Senhor e confessar os nossos pecados. Então quero convidar a igreja nesse momento a colocar diante do Senhor o seu coração. Coloque o seu coração diante do Senhor. Dobre-se diante do Senhor e confesse o seu pecado, para que você possa, assim como eu, permanecer na presença do Senhor. Pois a palavra do Senhor diz que somente aqueles que são limpos podem permanecer diante da santidade do nosso Deus. Por alguns instantes, ore confessando os seus pecados diante do Pai. Possamos
Pai Santo, diante do Senhor colocamos as nossas vidas. Derramamos diante de Ti a nossa alma, o nosso coração e pedimos perdão pelos nossos pecados. Vem, Senhor, ao nosso encontro e com o sangue de Jesus purifica-nos, para que não paire sobre nós nenhuma condenação, para que possamos assim também permanecer na presença do Senhor e com um coração limpo, com uma alma leve, adorar e servir ao Senhor como só o Senhor é digno de receber a nossa adoração. Recebe, Senhor, a nossa confissão, mas também recebe a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa gratidão pelo perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Perdoados, adoremos ao santo e eterno Deus Trino neste momento, com o ministério de louvor. Amém. Se coloque de pé. O Espírito Santo está aqui. Que todos os dias nós possamos convidá-lo para operar em nossos corações. Amém. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Aleluia, Ele está aqui. Ele opera em nós com maravilhas, com grandes feitos. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Nós podemos te sentir, Espírito de Deus, oh, no meio da tua igreja, no meio do teu povo. O Senhor se move. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelos
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quem está feliz por estar na casa de Deus, dá um glória a Deus. Aleluia. Que coisa mais linda. Pode sentar, queridos. Nós temos alguns irmãos aguardando lugar ali no fundo. E se por acaso você tem algum lugar na fila onde você está, às vezes um lugar no meio, chega para o meio e deixa liberados os lugares das extremidades, por favor. E faz um sinalzinho com a mão aí para o pessoal saber onde que tem lugar. Ó, irmãos, onde tiver a mão levantada, você pode ir chegando, pode ir entrando aí. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela diz que é bom, que é agradável, que os irmãos vivam em união. Então é muito bom nós estarmos aqui, né? Como é agradável nós estarmos juntos. Fala para quem está do seu lado aí, que bom estar aqui junto com você. Glória a Deus. Que bom estar aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos reunidos aqui como Presbitério Norte do Paraná e queremos, né, honrar cada igreja que está se fazendo representar nessa noite, aqui através dos irmãos. Eu trago um abraço do nosso pastor, o pastor Silas. Ele está pregando lá no Presbitério Araçatuba nessa noite também, por ocasião do culto de celebração pelos 120 anos da IPI do Brasil. E eu quero aqui fazer uma apresentação das igrejas que aqui estão, e quando eu falar o nome da tua igreja, da tua cidade, você faz um sinal com a mão, dá glória a Deus. Eu não sei o que vocês combinaram aí, né? Mas sinta-se livre na casa de Deus. Amém? Glória a Deus. Onde estão os irmãos da IPI de Bela Vista do Paraíso? Glória a Deus, pastor Reinaldo aí, conduzindo esses irmãos. IPI de Cornélio Procópio. Uhul, glória a Deus, pastor Alessandro. IPI do Jardim Novo Bandeirantes, em Cambé. Glória a Deus, reverendo Uriel está ali atrás. Deus abençoe, queridos. Isso aí, depois a gente aplaude todas as igrejas, né? Depois de cada um, é uma boa ideia, Reinaldo. Glória a Deus. Agora os irmãos da IPI de 1º de maio. Vamos aplaudir Jesus pela vida deles. Glória a Deus. Os irmãos da IPI de Rolândia. Eita, agora, aplaude aí, irmãos. O pessoal de Rolândia é legal. Glória a Deus, que bênção. IPI de Sertanópolis. Já ganhou, né? Glória a Deus pela vida de vocês. E essa igreja que é sempre tão acolhedora. Como é bom estarmos aqui. E temos aqui também as nossas congregações presbiteriais. Castelo Branco, Cambé. Glória a Deus, está ali o pessoal. Aplauda Jesus. Pastora Josiane. Congregação Presbiterial de Alvorada do Sul. Uhul, glória a Deus, está aqui com o Lucas. Congregação de Porecatu. Glória a Deus, pessoal abençoado pelo Senhor. Que bênção, que bênção. Essas são as nossas igrejas e as nossas congregações. Oi? IPI de Cambé. Oh, meu Deus. Não pode esquecer essa, né, irmão? Florestópolis. Glória a Deus. Isso é porque eu estou lendo aqui, viu, gente? Misericórdia. Misericórdia. Glória a Deus pela vida da igreja, do Senhor Jesus. E parte dessa igreja que se reúne aqui nesse lugar para glorificar e honrar o Senhor, para a glória do seu nome. Pastor Sérgio. Graças e paz em nome de Jesus, amém? Amém. Falei, o que o pastor Diego tem contra Cambé? Eu estou ali com o grito engasgado e ele não fala. Muita alegria nós estarmos juntos, né, para celebrarmos. Falava com o pastor Denis, que vai ministrar a palavra, que é uma honra para nós tê-lo aqui. Esse é um momento que nós nos reunimos depois da pandemia. Então é um momento muito importante, de uma forma muito especial, em celebrarmos os 120 anos da IPI do Brasil. E nós temos que celebrar. E eu gostaria, nesse momento, que você abrisse a sua Bíblia
na carta do apóstolo Paulo, a segunda carta à igreja de Corinto, capítulo de número 8, 2 Coríntios, capítulo de número 8. Nós faremos algo aqui bastante importante, significativo e generoso. 2 Coríntios, capítulo 8, diz assim a palavra do Senhor. Também, irmãos, verso 1, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus, que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque, verso 3, posso testemunhar que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. O que nós temos aqui é o apóstolo Paulo falando: nós vamos levantar uma oferta para os necessitados em Jerusalém. E antes de ir para lá, ele passaria na igreja de Corinto, é uma fala para a igreja que está em Corinto. E ele disse: mas eu passei em Macedônia. E a igreja lá em Macedônia, uma igreja pobre, uma igreja em sua profunda tristeza, superabundou em generosidade. Quando o apóstolo Paulo disse à igreja da Macedônia: olha, nós lá em Corinto vamos levantar uma oferta para levantar aos irmãos necessitados lá em Jerusalém. Os irmãos da Macedônia falaram assim: nós queremos ajudar. Nós rogamos que queremos ajudar. O apóstolo Paulo também falou: não, irmãos, nós já vamos levantar ofertas, vocês também são necessitados. E eles falaram: não, o princípio da generosidade que há no coração de Jesus Cristo, Ele que se entregou por nós, se manifestava na vida daqueles irmãos. E o apóstolo Paulo está orientando a igreja de Corinto, dizendo: irmãos, vocês se preparem com uma oferta, porque os nossos irmãos da Macedônia já estão levantando também uma oferta. Não nos constranja. O princípio da generosidade faz parte da nossa vida cristã. E eu quero nessa hora, algo que propus à Comex, que foi prontamente aceito, e ao presbitério, todo presbitério nós falamos. Esse presbitério tem o pastor Leandro, que deve estar acompanhando a transmissão. O pastor Leandro está em Petrolina. Pode ir preparando um videozinho que nós já vamos passar. Ele está em Petrolina, Pernambuco. Ele pertence à igreja de Rolândia e está lá fazendo a plantação de uma igreja. E eu queria que você assistisse a esse vídeo, e depois nós vamos levantar uma oferta. A oferta que for levantada nessa noite, ela vai para um campo missionário. Ela vai para a cidade de Petrolina, onde há 2 anos eles estão lá, já há um ponto de pregação, já tem sido feito um trabalho. É uma família muito preciosa, uma família amiga nossa, lá de casa, nós conhecemos. Espero em outubro visitar o campo onde o pastor Leandro está, para ter um tempo com ele. Eu queria que você que não conhecesse essa família, e depois nós vamos orar. Pode colocar, por favor. Olá, queridos irmãos e irmãs do Presbitério Norte do Paraná. Aqui é pastor Leandro, estou aqui com a minha família, minha esposa Juliana e as nossas filhas Isabela e Heloísa. Nós estamos aqui em Petrolina, sertão pernambucano, Vale do Rio São Francisco. Há 2 anos e meio fomos enviados pela IPI de Rolândia para estarmos participando do projeto de plantação da IPI aqui nessa cidade, nessa região. Nós louvamos muito a Deus pelo privilégio que Ele tem nos dado de participarmos da sua obra nesse lugar. E eu quero também expressar aqui a nossa alegria por saber que todo o presbitério reunido nessa noite está em oração por nossas vidas e dispostos também a estarem envolvidos
daquilo que nós estamos vivendo aqui. Isso para nós é motivo de muita gratidão. Nosso coração se fortalece por saber que não estamos sozinhos nesse caminho, nesse desafio. Eu peço que vocês estejam orando sempre por nós. Nós estamos aqui à disposição para termos um contato, para falarmos um pouco mais daquilo que Deus tem nos permitido viver nesse tempo. Então fica aqui a nossa alegria, a nossa gratidão, o nosso abraço fraterno a esse presbitério, a todos os membros das igrejas que compõem o presbitério, os pastores, líderes. Nós amamos cada um de vocês, que Deus continue abençoando vocês aí e nós aqui. Contamos com vocês ao longo desse caminho. Um grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor. Amém. Nós vamos orar nessa hora por essa família preciosa. Está ali, esses dias eu ligava para ele, conversando com o Leandro, e ele estava numa visita a 120 quilômetros. Petrolina é uma cidade grande, mais de 300 mil habitantes, mas estava indo num sertão lá no interior, visitar uma pessoa e orar com ela. Então tem feito um trabalho importante. E hoje eu e você temos o privilégio de semearmos no campo de Petrolina, lá no Pernambuco. Tem um envelope, queria pedir que colocasse, já colocou a chave Pix ali, você pode fazer a sua oferta através do Pix, mas você tem um envelope aí na cadeira, atrás, aí tem um envelope, eu quero orar nessa hora. Nós vamos orar por essa família. Coloque essa família no seu coração. Pastor Leandro, a Juliana, a Isabela e a Heloísa são as duas filhas, Isabela maior, Heloísa menor, são as duas filhas. Você coloca essa família nas tuas orações. Ore por eles, para que a IPI ali em Petrolina, no Pernambuco, possa crescer, possa avançar e possa ser uma bênção. Amém? Vamos colocar de pé, nós vamos orar, você trará a sua oferta aqui à frente e nós estaremos ministrando louvor. Depois da ministração do louvor, já ouviremos a palavra. Vamos orar. Papai, nós oramos nessa hora pela vida do pastor Leandro, pela vida da Juliana, pela vida da Isabela, da Heloísa, Senhor, essa família preciosa, Pai. Senhor, nós pedimos que o Senhor capacite cada dia mais, o Senhor dê força, supra as necessidades deles, Senhor. Abençoa aqueles irmãos que já estão caminhando enquanto igreja, Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos que a tua igreja cresça em Petrolina, ali no Pernambuco, Senhor. Que seja uma igreja forte, que seja uma igreja movida pelo teu Espírito, Senhor. Pai, em nome de Jesus. E nós queremos nessa hora trazer ao teu altar oferta, e nós estamos semeando no sertão, Senhor, pedindo, Senhor, que essa semente possa multiplicar, suprir as necessidades, assim como os irmãos lá na Macedônia, Senhor, investiram na igreja, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, papai. A ti todo louvor, a ti toda adoração. Amém. Amém.
vida está em tuas mãos. Rei meu e Deus meu, Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui, vou te adorar, meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui, vou te adorar, o meu prazer é te servir. Eis-me aqui, vou te adorar. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui, vou te adorar. O meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui, vou te adorar. O meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui, vou te adorar. Te servir. Esse é o prazer da nossa vida, te servir e te adorar, Senhor, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Aleluia! Nós estamos reunidos aqui e todos nós temos uma única esperança: ver o nosso amado entre as nuvens vindo nos buscar, para que nós possamos retornar ao nosso lar. Amém? Enquanto isso, nós cantamos: Maranata, vem, Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Ele é a nossa luz, Ele é a nossa luz. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Cante, o Rei está voltando. Sim, Ele está. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Aleluia. Aleluia. Sim, Ele virá. Ele virá. Aleluia, essa é a esperança que nos consola, amém, queridos? Glória a Deus. Ainda de pé, irmãos preciosos, quero chamar aqui o pastor Denis Vicentim. Pastor Denis, amado amigo, pastor precioso do Senhor Jesus, temos a alegria de tê-lo aqui nessa noite para pregar a palavra do Senhor. Pastor Denis, pastor dessa amada igreja aqui, a igreja local, há mais de 7 anos, e também foi presidente do nosso presbitério, e deixou marcas, legados que têm frutificado, e louvamos a Deus por tê-lo aqui nessa noite. Está pastoreando a 2ª IPI de Maringá, e é uma alegria de tê-lo aqui, viu, pastor? A Vanessa, família preciosa do Senhor, sejam bem-vindos, que alegria tê-los aqui. E estenda suas mãos, irmãos amados, vamos receber a palavra do Senhor, através do servo do Senhor, um homem íntegro, temente a Deus, mas cremos que pela capacitação do Espírito Santo, falará nosso coração com poder e autoridade pela palavra do Senhor. Senhor, estamos sedentos por Ti. Nós cremos que o Senhor está voltando, Senhor, para buscar uma igreja, a igreja, a noiva de Cristo. Meu Senhor, que essa noite a Tua palavra venha de conta aos nossos corações. Usa, Senhor, a vida do pastor Denis, que a Tua palavra, Senhor, venha falar profundamente em cada coração. Que saiamos aqui nessa noite, meu Senhor, sedentos, famintos por mais e mais de Ti, e também consolados saber que o Rei está voltando. Senhor, nós oramos e declaramos, ó Espírito Santo, seja bem-vindo, ilumine nosso entendimento, abra nosso coração, para que recebamos a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz em nome de Jesus. Alegria estar com você aqui essa noite. Pode se assentar, por gentileza. Dupla alegria, dupla honra, na verdade. Primeiro, por poder voltar a essa casa, que foi a nossa casa por quase 8 anos, 7 anos e meio. E foi um privilégio poder desenvolver tantas amizades, tantas experiências a partir desse solo tão fértil, tão produtivo que foi Sertanópolis. E também a segunda alegria é também voltar ao Presbitério Norte do Paraná, reencontrar os meus amigos, a diretoria, com a qual que nós caminhamos aí durante esses anos. E também tive o privilégio de fortalecer e fazer grandes amizades, conhecer muitas igrejas que aqui estão presentes e poder ter servido vocês nesse tempo. Para mim foi um privilégio rever as igrejas e ver essa noite todos esses rostos que aqui estão. É um privilégio, uma alegria muito grande. E eu sinto muito honrado. Obrigado pelo presbitério e diretoria por essa oportunidade e essa honra que me dão para poder estar aqui essa noite compartilhando a palavra. Não sei se você
está com a sua Bíblia com você em suas mãos, mas o texto dessa noite é Lucas, capítulo de número 24, o versículo de número 48. Lucas, capítulo 24, o verso 48. Diz assim a palavra do Senhor: logo após Jesus ter ressuscitado dentre os mortos, ele passou alguns dias com os seus discípulos e ali ele trouxe essa instrução. Lucas 24, 48. Vocês são testemunha dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade. Algumas traduções vão dizer, mas fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Na minha tradução diz, Lucas 24, 49, eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Não sei se você conhece, mas Melquisedeque Bronde, esse nome tem um significado muito forte para a minha vida e para a IPI do Brasil também. Quando eu o conheci, ele tinha 73 anos, ele tinha 50 anos de pastor ordenado e talvez o pastor mais presbiteriano que eu já tenha conhecido nessa minha pequena jornada. E era impressionante o fato de, quando nós jovens terminávamos o nosso culto, a celebração da noite, saímos ali para o hall de entrada da igreja e havia uma torre acima onde ficava a sala pastoral dele. Enquanto os jovens eram os últimos a saírem da igreja, ficarem conversando à frente, nós víamos aquela luz daquele gabinete pastoral ser acesa por volta das 9, 10, 10:30 da noite, e nós descobriríamos um pouco depois que aquele pastor de 73 anos estava orando, buscando a Deus após ter cumprido o seu compromisso dominical. Estava no altar e cheirando mais da graça e da misericórdia de Deus, mesmo depois das luzes do templo terem se apagado e ele ter feito um extraordinário trabalho durante aquele final de semana. Aquele pastor me ensinou um fato muito interessante. Quando eu questionei sobre a sua vida de oração e a sua vida devocional, ele me ensinou que eu deveria ser sempre um pastor pentecostal. E quando ele me ensinou esse fato, embora sendo um presbiteriano nato, nascido, criado, seu pai era um dos fundadores da IPI do Brasil, esse homem me ensinou de que Pentecostes não é uma denominação, não é um privilégio de algumas denominações brasileiras serem chamadas de igrejas pentecostais. Na verdade, Pentecostes é uma identidade, é o DNA da igreja cristã, porque ela teve a sua origem justamente em Atos capítulo 2, quando no período do Pentecostes, o Espírito Santo veio para legitimar o que Jesus havia prometido nesse texto. Jesus disse, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus havia dado uma promessa, que a igreja só poderia ser igreja se ela passasse pela experiência do Pentecostes, se ela passasse pela chama pentecostal, acontecendo em Atos capítulo 2. Óbvio que Pentecostes é um calendário, é uma festa judaica, mas que serviu para justificar naquele período o nascitouro, o berço do cristianismo, onde a primeira igreja se levantou para testemunhar poderosamente do nome de Jesus. Vale a pena lembrar que em João, capítulo número 21, os discípulos estão trancafiados dentro de uma sala, com medo dos judeus que os perseguiam. Jesus atravessa as paredes, sopra sobre eles o Espírito Santo, e essa igreja temerosa sai, então, em um determinado momento, para servir a Jesus. E esse determinado momento é justamente quando acontece o movimento do Pentecostes sobre a igreja primitiva. Portanto, eu fico com presbíteros, homens e mulheres de Deus, que já transitaram entre os corredores da nossa denominação, onde nós estamos, no projeto pentecostal do reino de Deus. E não se assuste com essa palavra, não crie ojeriza, e também nem crie interpretações antecipadas, porque o que eu quero compartilhar com você hoje é a identidade de uma igreja que nasce na dependência, se move na unção e caminha debaixo da submissão do Espírito Santo de Deus. E Jesus disse isso em Lucas capítulo 24, versículo 49, quando ele diz,
fiquem em Jerusalém, até que o Espírito Santo revista a vida de vocês. Vocês precisam de um revestimento antes de ser igreja. Em outras palavras, antes de Jesus enviar a igreja ao mundo, Ele envia o Espírito Santo sobre a igreja, para que essa igreja fosse uma testemunha poderosa, fundamental, uma testemunha de fato relevante naquele mundo cheio de perseguição, cheio de dificuldades e adversidades, que não é diferente do nosso mundo atual. Jesus os carimba, Jesus os tatua na alma e no coração, com a presença do Espírito Santo, num evento único, irrepetível. Nós não estamos chamando pelo Pentecostes novamente, porque ele aconteceu há 2000 anos atrás. A pergunta é se nós estamos alinhados ao propósito do Pentecostes, de uma igreja pungente, poderosa em atos, em obras, avivada na palavra e na fé, e não apenas na doutrina e não apenas na sua legislação, não apenas na sua instituição e nem apenas na sua membresia. Uma igreja que se move na dependência do Espírito, que anda na dependência do Espírito, que fala, que se constrói, que opera na dependência do Espírito Santo. A pergunta para você e para mim essa noite, depois de 120 anos de uma história, de uma igreja séria, de uma igreja doutrinariamente ortodoxa, de uma igreja constituída em valores sólidos, depois de 120 anos, estamos bem no propósito presbiteriano calvinista. A pergunta é: onde estamos enquanto igreja no propósito pentecostal? No propósito da inauguração da igreja, no alinhamento da dependência do Espírito Santo. Porque esse texto mostra para mim 3 coisas e 3 fundamentos para o alinhamento ao projeto de Deus, como aquele pastor de 73 anos de idade me ensinou, que você deve ser presbiteriano, sem nunca deixar de ser pentecostal. Esse é o princípio. Você pode ser batista, mas nunca deixar de ser pentecostal. Você pode ser assembleiano, mas nunca deixar de ser pentecostal. Da quadrangular, da Sara Nossa Terra, do Brasil para Cristo, de qualquer denominação, mas nunca esquecer de ser pentecostal. Porque ser pentecostal não é uma denominação, não é um estilo de culto, não é um estilo de pregação, não é um estilo de louvor, não é uma denominação específica. Pentecostal é o DNA da igreja, é o surgimento da igreja, é o berço de toda a ação do Espírito Santo para levantar a noiva, a testemunha que apontaria para o Cristo, o Senhor da igreja, e que virá buscar, como acabamos de cantar. Esse é o princípio. Quando nós nos perguntamos onde estamos no projeto de Cristo, como igreja que anda debaixo do poder e do mover do Espírito Santo. E a primeira coisa que esse texto me mostra é que o Espírito Santo é uma necessidade. O avivamento, a dependência é uma necessidade. Jesus disse para essa igreja: fiquem até que, é uma garantia, sejam revestidos. A palavra revestimento tem o símbolo e o significado de uma autorização. Esse termo ele é retirado do Império Romano, onde os soldados eram revestidos ou investidos de autoridade. Talvez um distintivo, uma armadura, ou quem sabe talvez um uniforme que mostrasse que ele tinha autoridade para aquilo. Jesus diz: a minha igreja vai ter autoridade, a minha igreja vai ter posição, a minha igreja vai ter influência, mas não é pela denominação que ela possui, não é pela força que ela tem, não é pela quantidade de pessoas que ela agrega, muito menos pelo pregador que ela possui. A minha igreja terá uma identidade que mostra que ela é minha, e essa identidade é o Espírito Santo e a presença dele atuando nela. Por isso que ser revestido do Espírito Santo não é uma opção para a igreja, não é um palpite de Jesus, não é uma possibilidade. Pedimos que o Espírito Santo inunde o nosso coração, revista as nossas igrejas, que equipe os nossos membros. Não é uma opção, é uma necessidade. Agora, se é uma necessidade tão grande, por que será que é uma necessidade tão evitada? Por que é tão dissimulada, tão enfraquecida? Por que fica tão esquecida? Por que temos medo de abordar esse assunto? Por que temos medo de cair em extremismos relacionados a esse assunto? Porque ficamos desconfortáveis quando um pastor presbiteriano diz que nós precisamos ser mais pentecostais. É porque nós aprendemos, queridos, de alguma maneira, de acordo com a nossa identidade pessoal, ou de acordo com a nossa cosmovisão religiosa, de que nós podemos viver e fazer igreja sem o Pentecostes, viver e fazer igreja sem o Espírito Santo.
Viver e fazer igreja sem a presença dele atuando no nosso coração. E isso não é um privilégio só de algumas igrejas do mundo atual. Isso não é um privilégio apenas de algumas igrejas presbiterianas. Fazer ministério e fazer igreja sem o Espírito Santo. Isso aconteceu em entre os Efésios, em Apocalipse, capítulo de número 2, o versículo de número 14. Jesus fala àquela igreja: vocês estão fazendo tudo muito bem, parabéns. O louvor é impecável, a pregação é ortodoxa, vocês se defendem contra os falsos ensinos, a doutrina é correta, vocês estão indo bem. Eu tenho uma coisa contra vocês: vocês abandonaram o primeiro amor. A igreja de Sardes, em Apocalipse capítulo 3, Jesus diz a essa igreja: vocês têm fama de que estão vivos, quando na verdade estão mortos. Vocês estão recolhendo dízimos, fazendo projetos, estão batizando pessoas, falando da história do passado, contando o que vocês já fizeram, mas hoje vocês não têm nada mais para dizer, porque estão mortos. Jesus diz à igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo de número 3 também, a partir do versículo de número 14, Jesus começa a compor uma palavra a essa igreja dizendo: vocês dizem que estão satisfeitos, mas eu digo, vocês são miseráveis, pobres, cegos e nu. Apoiado nessas igrejas do Apocalipse, nós podemos sim criar a coragem de admitir que podemos correr e cair no risco de fazer igreja, fazer ministério para Jesus sem Jesus. Fazer igreja e fazer ministério para Jesus, mas sem o Espírito Santo. Porque essas igrejas o fizeram. E nós, quem somos nós que também não podemos cair? Por isso o estado de alerta. Porque nós não podemos ficar satisfeitos. A satisfação é uma arma letal para dizer que nós estamos longe do projeto Pentecostes. A satisfação com a nossa vida espiritual, a satisfação com o nosso impacto na cidade, a satisfação com o nosso rol de membros, a satisfação com o nosso escopo doutrinário, a satisfação com a nossa opulência, com a nossa suntuosidade, ou com nossos recursos financeiros. A satisfação pode ser uma arma letal para provocar uma decadência das nossas igrejas, dos ministérios e da nossa própria vida cristã. E quem disse isso? Não fui eu, não foi apenas a Bíblia. Alguns homens de Deus que passaram pela história testificaram isso. Entre eles, que tal citar a palavra de Leonard Ravenhill, que foi um avivalista aqui do hemisfério sul, na Argentina. E ele diz o seguinte: a igreja se acostumou a viver sem o avivamento. Se acostumou sem essa presença importante, se acostumou sem esse toque que traz todo o detalhe das nossas reuniões, que muda uma reunião de pessoas para uma igreja de Cristo, que muda um ajuntamento de gente para um lugar onde Cristo move, onde Ele habita, onde Ele realiza obras. Esse toque sutil, suave, delicado, mas poderoso, que é a presença do Espírito Santo, muitas vezes negligenciado em nossas reuniões e muitas vezes automatizado nas nossas vidas como membros de igreja ou como religiosos que cumprem a sua obrigação eclesiástica. Nós corremos o risco. Tom Tinney, que foi o escritor daquele famoso livro que ele conta suas experiências de busca de Deus, chamado Os Caçadores de Deus, ele diz o seguinte: se o Espírito Santo fosse tirado de algumas igrejas, no meio das suas celebrações, algumas nem perceberiam que ele foi embora. Você parou para pensar a gravidade disso? E se você está achando talvez essa citação muito pentecostal e fora do escopo presbiteriano, que tal a gente citar um homem letrado então, Russell Shedd. Russell Shedd é um homem de Deus, estudioso das Escrituras, totalmente versado nas línguas originais, e ele diz no livro Avivamento Total, ele diz o seguinte: nós nos acostumamos a viver sem o avivamento, por isso muitos de nós somos incapazes de sentir a sua falta. Se nos acostumamos a ter as nossas reuniões, aos nossos movimentos, a cumprir os nossos protocolos, se nos acostumamos a fazer por nós mesmos, pode ser que sejamos incapazes de sentir a ausência do Espírito Santo no nosso meio, de sentir que Ele não está movendo. Por isso pode ser que muita gente esteja vibrando com fogo provocado. Pode ser que tem muita gente se tornando eufórico com movimentos sintéticos produzidos pela humanidade. Pode ser que tenha muita gente em uma condição de até mesmo euforia
por algo que é simplesmente humano, que não é mais o Espírito Santo. Pode ser, queridos irmãos, e este é um temor do meu coração que eu gostaria de transferir e compartilhar com você essa noite. Pode ser que nós estejamos fazendo tudo, mas sem Ele, sem a presença dEle, que transforma música em adoração, oratória em pregação, reunião em comunhão, e associação de gente, igreja de testemunho. Meus irmãos, talvez nós aprendemos a fazer tanto sem Ele, que a gente não perceba mais que não estamos mais com Ele, com a presença, com o toque, com o mover. Sim, porque ficamos tão bons, ficamos tão técnicos, temos como Laodiceia tantos recursos, temos tantas possibilidades, que se Ele vier no nosso culto, tudo bem, mas se Ele não vier, está tudo bem, porque nós aprendemos a fazer sem Ele. A gente consegue pregar sem Ele, a gente consegue mover sem Ele, a gente consegue manipular sem Ele, a gente consegue provocar sentimentos sem Ele, e isso prova que essas igrejas do Apocalipse, e esses temores desses pastores e homens de Deus, também fazem eco a voz de nosso coração essa noite, para dizer: Senhor, permita que a gente faça as coisas para Ti, mas não sem o Senhor, mas não sem a Sua presença, mas não sem o Seu toque. Queridos, nós não podemos ficar satisfeitos com uma vida espiritual medíocre, nivelada a partir do mundo pós-moderno, a partir do que nós julgamos e chamamos de espiritualidade, a partir do que nós chamamos de igreja dos nossos dias. É necessário um profundo mergulho na palavra de Deus, na presença de Deus, para descobrir quem Ele é, o que Ele tem e qual é o chamado dEle para as nossas igrejas nesse tempo que se chama hoje. Queridos, como eu gostaria de que hoje o nosso entendimento fosse aberto para compreendermos, palavra por palavra, o que Jesus disse na sua palavra: fiquem em Jerusalém, para que vocês sejam revestidos. Não tente ser igreja sem o Espírito Santo. Pastor, não tente pregar sem o Espírito Santo. Membro, não tente fazer ministério sem o Espírito Santo. Ministro, não tente subir numa plataforma sem o Espírito Santo. Igrejas do Presbitério do Norte do Paraná, não tente fazer programação sem a presença do Espírito Santo, porque pode ser que façamos um excelente trabalho humano e um péssimo trabalho divino. Nós não podemos mais ficar, irmãos, nos bajulando com fogo sintético, provocado, inventado, criado por homens. Nós precisamos de um avivamento genuíno, verdadeiro, da palavra, sem estereótipos, sem linguajares humanos, um avivamento que venha como a palavra de Deus no de repente, que mude a nossa liturgia, que mude os nossos protocolos, que altere até mesmo a nossa maneira de pensar, mas que aprofunde o nosso zelo, a nossa devoção, o nosso amor e o nosso desejo por Ele, o nosso desejo de mais dEle nos nossos púlpitos, mais dele em nosso coração, mais dele em nossas reuniões, menos de nós, menos da nossa verborragia, menos do nosso palavrório, menos da nossa humanidade, menos da nossa vaidade, menos do nosso desejo de aplauso, menos do nosso desejo de exposição, e mais para a glória dele, mais para o nome dele, mais para que ele seja o centro, mais para que ele cresça e nós diminuamos. O que Ele pode fazer essa noite? Ele não precisa de mim. Pela graça e a misericórdia dEle, eu estou aqui hoje, mas apenas como uma ponte. E o mais interessante é que quando você usa a ponte, você não lembra dela, você só lembra o lugar que você chegou. Então que hoje, essa noite, o Senhor esqueça qualquer coisa que venha do Denis, para que você entenda onde Ele quer te levar, numa experiência mais profunda, e que você leve isso para a comunidade que você representa. Que você leve isso, uma insaciedade, uma inquietação, um inconformismo, dizendo: não é possível, pastor, já acabou a pregação, pastor, já acabou o culto, pastor, já acabou a reunião de oração. Não, tem mais, Deus tem mais para falar, Deus quer falar mais, eu quero orar mais, eu quero ir para minha casa, eu quero ler mais a Bíblia. Irmãos, coisas que nós possamos criar no nosso coração, que sejam resultado de um desejo profundo de inquietação espiritual, de querer mais da presença de Deus e não nos nivelarmos aquilo que chamamos de espiritualidade pós-moderna. E não estou falando aqui a presbiterianos, eu estou falando a uma cultura
que aprendeu a usar o recurso da comparação para medir o nível do seu sucesso. Eu quero lembrar para você que isso não vale para a Bíblia. Não existe padrão na Bíblia onde você possa mensurar o seu sucesso espiritual. Porque o Espírito Santo veio habitar em nós através da pessoa de Jesus, para que através dele a mensuração da nossa vitalidade espiritual acontecesse pela própria palavra dele, quando ele diz: eu conheço você, eu conheço as suas obras, eu sei quem você é. Não ele é quem é o meu irmão do lado, não é quem é o pastor da minha igreja, mas quem eu sou em Cristo e o que ele espera de mim. Irmãos, nós precisamos de uma inquietação. E como é gostoso, como pastores, quando nós vemos inquietação no meio da igreja. Não uma inquietação rebelde, não uma inquietação humana, não uma inquietação militante, uma inquietação genuína de quem quer pão fresco, de quem quer pão quente, de quem quer beber mais da fonte, de quem quer aprofundar o zelo com Deus. Uma inquietação de quem diz: pastor, eu estou aqui, eu quero servir mais. Pastor, eu estou aqui, eu quero contribuir mais. Irmãos, eu estou aqui e quero servir mais essa comunidade, orar mais com vocês, buscar mais, servir mais e testemunhar mais de Jesus com vocês. Como é lindo quando a inquietação começa a mover no meio da igreja, sabe por quê? A inquietação e descontentamento são os primeiros passos para o progresso. Se queremos avançar, a primeira coisa que a gente precisa é ter uma crítica sensata do nosso coração, para que uma inquietação surja do nosso coração. Porque eu quero dizer uma coisa para você: Deus não pode encher aquilo que já está cheio. E Deus não pode dar mais para aquele que diz que já está suficiente. Por isso que Isaías 44, versículo 1 diz assim: derramarei água sobre o sedento. Não é derramarei água sobre aquele que está satisfeito. É derramarei água sobre o sedento. E derramarei torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua descendência, e a minha bênção sobre a tua posteridade, e brotarão como a relva. Queridos, esse texto me diz que a presença vem, o refrigerar, o revigorar do Espírito Santo vem em corações que estão abertos com sede. Sede. E eu quero falar a pessoas aqui que já têm seus 20, 30, 40, 50 anos na nossa denominação. Ainda não acabou. Tem mais de Deus. Tem mais de Deus para a sua vida, mais de Deus para o seu coração. A palavra de Deus diz que Ele renova as forças. Os moços podem até cair, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. A minha palavra para você essa noite é que se há sede no seu coração, não importa a sua idade, não importa o tempo que você tenha pisado sobre a terra. Eu já vi de tudo, pastor, mas o melhor ainda está por vir, apesar dessa caminhada. Deus é um Deus de renovação de sonhos, de propósito, de vitalidade, de ministérios. A palavra de Deus diz que quando o Espírito Santo vier sobre toda a carne, os vossos velhos teriam sonhos, os vossos filhos profetizariam, os jovens teriam visões, e os servos e as servas seriam cheios do Espírito Santo. Irmãos, quando a sede, todos se renovam. Quando a sede, todos se levantam. Quando a sede, a inquietação nos leva a um nível espiritual superior ao que a religião pode trazer sobre o nosso coração. E eu fico preocupado, porque pode ser que no meio da religiosidade nós tenhamos perdido Jesus. Isso não é tão difícil de acontecer, porque em Lucas capítulo 2, depois que Maria e José voltam da festa, felizes por terem celebrado no templo de Jerusalém, estão retornando para a cidade natal de Nazaré. Sabe o que acontece com eles? Esquecem Jesus no templo. Cumpriram todos os protocolos, levaram a oferta no templo, fizeram a festa com exímia consideração, fizeram tudo que era correto, só esqueceram Jesus no templo na hora de voltar para casa. Eu me preocupo de estarmos satisfeitos demais ao ponto de esquecermos Jesus no templo, de deixarmos Ele em apenas alguns movimentos pontuais, alguns congressos de avivamento e fogo para o Brasil essa noite, alguns congressos de renovação espiritual. Tudo bem, são festas, são importantes, mas não esqueça Jesus no templo, porque o avivamento verdadeiro mostra que eu preciso levá-lo para a minha vida, carregá-lo para a minha história. Eu não posso perder o deslumbre para a sua glória. Eu não posso dizer que eu já vi de tudo, que eu já experimentei de tudo, estou satisfeito, igreja de Laodiceia. Não, eu não estou satisfeito, porque tem mais, tem mais. Eugene Peterson, pastor presbiteriano americano,
falecido agora recentemente, uma perda irreparável para a humanidade, um dos melhores espécimes que talvez esse mundo já teve aí como presença. Ele dizia o seguinte: quando éramos crianças, nós nos empolgávamos com tudo que havia ao nosso redor, explorávamos o universo, cada sabor, cada som, cada sentido. À medida que crescemos, aprendemos a controlar melhor o ambiente externo, e o nosso deslumbre e encantamento se foi. Como adultos, aprendemos a mecanizar as coisas, a controlar e explicar todas elas, e perdemos o encantamento. Suspeito que o mesmo esteja acontecendo com as igrejas em nosso meio. Estamos perdendo o encantamento explicando tudo. Estamos perdendo o deslumbre, querendo controlar todas as coisas. Tentando entrar no mundo de adultos, nós estamos diminuindo a nossa dependência infantil da graça, da misericórdia e do mover do Espírito Santo na nossa vida. Que não seja assim na sua igreja, que não seja assim aqui nesse presbitério, que não seja assim nas nossas vidas, que continuemos insatisfeitos, dizendo: tem mais para explorar em Deus. Tem mais o que Deus pode fazer na minha vida, na minha cidade, no meu ministério. Tem mais o que Deus pode realizar através das minhas mãos. Tem mais, ainda não é suficiente. Há uma necessidade de avivamento. Esse é o fato. Salmo 42. Minha alma tem sede de ti. Quando irei e me verei perante a face do Senhor. Como a costa suspira pelas águas, assim suspira por ti a minha alma, ó Deus. O Espírito Santo vem, mas para quem tem sede. Você tem sede, meu irmão? Você tem desejo, meu irmão? Há algo queimando no seu coração quando você vê a sua comunidade. Há algo queimando na sua alma quando você prega no domingo à noite. Há algo queimando no seu coração ainda. Você tem sede? Porque a palavra de Deus diz que Ele vem e derrama sobre os sedentos. Mas o avivamento não é uma opção. O Espírito Santo não é uma possibilidade, é uma necessidade. Em segundo lugar, o Espírito Santo e o avivamento é uma responsabilidade. Isso é o que o texto diz para nós. Sejam revestidos de autoridade por causa do Espírito, mas saibam que vocês vão ter que ficar em Jerusalém. Quem não gostaria de ficar em Jerusalém nos dias atuais, queridos? Visitar o Mar Morto, o Jardim do Getsêmani, dar uma passeada no Lago da Galileia. Quem sabe conhecer as ruínas de Cafarnaum. Quem não gostaria de ir para Jerusalém hoje? A Jerusalém física, não é a nova espiritual, não. Mas naqueles dias não tinha nada de turístico nessa Jerusalém que Jesus os manda ficar. Você lembra onde os discípulos estavam? Trancados, aprisionados, medrosos e receosos diante do que estava acontecendo no entorno. Por que eles estavam trancados em Jerusalém? Por duas coisas. Uma, estavam com profunda vergonha do que havia acontecido. Judas havia se enforcado, Pedro havia negado, Tomé havia fugido do grupo, eles tinham deixado Jesus sendo crucificado sozinho, só Maria e João ficaram aos pés da cruz, conforme diz, e todos os demais correram e fugiram. Jerusalém não era um lugar muito legal, os pensamentos que passavam ali não eram legais, as experiências do passado não eram nada satisfatórias, e Jesus olha para aqueles discípulos e dizem: vocês estão desiludidos? Vocês estão em conflitos, mas fiquem aí onde vocês estão. Não tem fuga, queridos. Deus não abençoa a fuga. Pelo contrário, Ele trata a fuga. Jacó fugiu do seu irmão 21 anos. Jacó encontrou Deus quando resolveu voltar para sua casa. Quando ele resolve acertar as contas com a sua família, ele encontra Deus no Val de Jaboque. E ali a sua experiência de um homem traiçoeiro é transformada para o lutador e guerreiro de Deus. Deus abençoa quando nós resolvemos ficar para tratar, ao invés de fugir para correr. Se você olhar Jonas, o fujão, só é abençoado de fato quando passa pela cidade de Nínive. E ali a conversão em massa acontece porque aquele homem anda pela cidade, cumprindo, ainda que a contragosto, o chamado de Deus para a sua vida. Não tem como fugir. Deus não abençoa a fuga. Tem gente querendo fugir da sua igreja, querendo fugir do ministério. Tem pastor querendo fugir da denominação, porque não quer lidar com os conflitos que surgem, com os problemas, com os desafios que aparecem. Irmãos, faz parte da vida humana lidar com os desafios. Jesus fala para os discípulos: fiquem em Jerusalém. E eu digo para você essa noite: fique, resolva suas pendências, não fuja da sua casa, não fuja da sua igreja, não fuja da sua cidade, só porque ficou difícil, só porque as coisas complicaram. Deus vai te abençoar enquanto você lidar com os conflitos e os problemas e não fugir deles.
Jesus disse isso aos discípulos: fiquem em Jerusalém e aprendam a lidar com a sua desilusão. Mas segundo, fiquem em Jerusalém e aprendam a lidar com a ameaça. Jesus morreu crucificado. Quem seriam os próximos? Os discípulos. E queridos irmãos, nós vemos um movimento da igreja contrário no Brasil. Eu estava conversando com um jovem essa semana que estava nos países perseguidos, e ele estava contando da sua experiência para mim, dizendo de como lá eles têm vivido uma experiência de conversão maravilhosa, e como as pessoas de fato convertem pela coragem e não apenas por uma popularidade. Ele disse que orou com um jovem, e aquele jovem disse: mas se eu confessar Jesus, a minha família vai me procurar para me matar. E então aquele missionário disse: é uma decisão sua e eu não posso interferir nisso. E ele disse: estou disposto a morrer por esse nome Jesus a partir de agora. E confessou Jesus naquele lugar. Nós não sabemos o que é isso no Brasil, queridos, porque nós não queremos ameaça. Nós queremos um presidente crente para a gente não ser ofendido. A gente quer gente de maioria evangélica no poder para que a gente não sofra retaliações. Que igreja é essa covardada que não influencia de fora para dentro, mas que quer de dentro para fora fazer as coisas acontecerem pela força e pelo poder humano? Irmãos, nós precisamos de Jesus Cristo, o Senhor da igreja, e nós somos igreja. E se for ficar em Jerusalém, e se houver perseguição, e se ofenderem a gente, e se quiserem expor as nossas mensagens ao ridículo, e se quiserem perseguir os nossos filhos, nós somos de Jesus. Nós fomos chamados para sermos testemunhas, e avivamento é uma responsabilidade, é andar com Jesus, é testemunhar dele, é andar por ele, não é fugir de Jerusalém, é cravar os pés em Jerusalém e falar: custe o que custar, eu vou testemunhar de Jesus nesse lugar, eu vou amá-lo, eu vou dizer dele, eu vou pregar a plenos pulmões, eu não vou me envergonhar do seu nome, eu vou dizer quem é Cristo na minha vida. É ficar em Jerusalém, é assumir responsabilidade, irmãos. É assumir responsabilidade, não é oba-oba evangélico, não é motivação gospel, não é coach cristão, é cruz de Cristo, é andar com Jesus, é pagar o preço da reconciliação que Ele fez conosco, e custe o que custar, a igreja precisa se posicionar ao lado dEle, e não ficar fugindo, e não ficar trevigersando com outras coisas ao redor, tentando fazer negociatas. Irmãos, não é o papel da igreja. O papel da igreja é testemunhar com coragem de Jesus, no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade, na sua família, na cidade que você mora, no ambiente público onde estão tentando te silenciar. O nosso papel é testemunhar de Jesus, e é ficar em Jerusalém, porque não adianta queremos um avivamento de domingo à noite, se na segunda pela manhã esse avivamento não penetra, não vaza para o nosso trabalho. Não adianta levantarmos as nossas mãos numa vigília de oração, se esse derramar do Espírito não transfere-se para as nossas relações interpessoais. Não há derramamento do Espírito sem acerto de contas, queridos. Não há derramamento do Espírito enquanto pessoas sentarem à mesa da sua casa falando mal dos seus líderes uns aos outros. Não há derramamento do Espírito Santo enquanto pastores criticarem a sua membresia e dizerem que eles não querem nada com Deus. Não há derramamento do Espírito Santo enquanto houver pecado oculto em ministérios, falta de transparência. Não há derramamento do Espírito Santo enquanto tiver viés político, humano, ideológico nas nossas pregações e ministrações. Não há derramamento do Espírito, irmãos. Pode haver uma reunião de pessoas, pode haver um grande grupo de pessoas que se chamam cristãs, pode haver uma grande manifestação humana, mas não há avivamento, derramamento, porque isso é provado quando nós estamos dispostos a acertar as contas. Quando o Espírito Santo pega uma pessoa num culto simples, singelo, sem nenhuma euforia e nenhum pregador distinto, e ele levado à sua casa para confessar o seu pecado à sua esposa, para tratar a sua esposa com o seu marido, para o filho se reconciliar com o seu pai, para o pai amar e perdoar e acolher o seu filho, para membros se juntarem para buscar a Deus juntos. Se isso não acontece, irmãos, nós estamos vivendo uma doutrina, uma religião e uma denominação, mas nós não estamos vivendo o projeto de Pentecostes. Lembre-se, o projeto de Pentecostes me conecta a um acerto de contas, onde Jesus diz: fiquem em Jerusalém, aprendam a lidar com seus desafetos, aprendam a lidar com as ameaças, aprendam a lidar com as contrariedades, porque se for em Jerusalém que eu quero derramar o meu Espírito Santo sobre vocês,
por que vocês procurariam em outro lugar? Por que vocês iriam para outro lugar? Irmãos, não tem avivamento verdadeiro sem acerto de contas. Isso é provado em Joel capítulo 2. E depois disso, diz a palavra do Senhor, depois disso, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Lembra desse texto? Acabei de citar recentemente aqui na palavra. Mas a palavra é depois disso. Depois disso o que, pastor? Joel 2,17. Proclamem um jejum, Israel. Venham e se voltem para mim, com lamento, com jejum e com pranto. Rasguem o seu coração e não a sua veste, porque o Senhor é rico em misericórdia e Ele se tornará a vocês. Não tem avivamento sem rasgar de coração, irmãos. Não tem derramamento de Espírito sobre as nossas vidas se não houver um acerto da nossa vida no altar de Deus. Lembra da consagração do templo de Salomão? Veio a nuvem de glória e derramou sobre aquele lugar, e Deus disse: e derramarei sobre vocês a chuva e sararei a sua terra. Isso é maravilhoso. Mas segundo Crônicas 7,14 tem uns versículos anteriores que nós não citamos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Conversão, oração, arrependimento. Estas são as sementes de um avivamento no nosso coração. Queridos, dá trabalho demais fazer igreja sem Espírito Santo. Dá trabalho demais ser pastor sem corações convertidos no seu auditório. Dá trabalho demais criar ministérios e estratégias para alcançar uma cidade sem profunda dependência do altar de Deus. Deus não nos chamou a depender tanto de nós, queridos. Deus nos chamou a depender mais dEle e acertarmos a nossa vida para experimentarmos mais da glória e da presença dEle. Se você não sabe disso, eu preciso te lembrar: fogo verdadeiro e genuíno. E tire os estereótipos aqui, queridos, por favor. Tire os estereótipos. A palavra fogo na Bíblia é vida, força, energia, movimento. Não é movimento, não é estereótipo, não é criação evangélica. Fogo é queimar, é purificar, é acender, é avivar, é aquecer. Só vem fogo quando as coisas estão certas com Deus. Quer um exemplo? Em 1º livro de Reis, capítulo de número 18, Elias está com os profetas de Baal, e o texto diz que os profetas de Baal dançaram o dia todo em torno daquele altar, pedindo fogo do céu, e não vinha fogo. E aí aconteceu uma coisa maravilhosa. O Elias ora e diz: Senhor, para que saibam que Tu és Deus e que o Senhor me enviou como profeta, manda fogo e consome esse altar. Queimou o altar, o sacrifício, e veio fogo. Será que foi a oração de Elias que trouxe esse fogo? Não. Diz o texto intermediário entre o sacrifício mentiroso dos profetas de Baal e o verdadeiro derramamento da presença de Deus no sacrifício de Elias, tem uma frase que diz assim: e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Nós precisamos reparar o altar, queridos. Reparar o altar nas nossas comunidades, reparar o altar nos nossos relacionamentos, reparar o altar na nossa santidade. Nós não podemos diminuir aquilo que o Senhor pediu para nós, uma coisa impressionante e importante: sejam santos como meu Pai é santo. O padrão de santidade de Deus não é o que o seu pastor prega. O padrão de santidade não é o que essa doutrina diz. O padrão de santidade não é puritano nem pietista. O padrão de santidade é o próprio Deus. Sejam santos como eu sou, Senhor. O padrão é elevado. Repare a sua vida, conserte a sua vida, conserte seu coração, conserte a sua fé. Coloque-se diante de Deus, conclame a sua comunidade, chame para o jejum, chame para o quebrantamento, chame para o arrependimento. Diga: Senhor, o que está errado. Perguntaram certa vez para o pastor Rick Warren, pastor de uma das igrejas grandes dos Estados Unidos, perguntaram para ele: o que fazer para uma igreja crescer? Ele disse: não é essa pergunta que se faz, mas é como eu posso viver ao ponto que a igreja cresça. Como eu posso viver, como eu posso me alinhar. Queridos, o nosso chamado nesse texto é para que a gente acerte as contas. Coloque-se diante de Deus e peça: Senhor, se tem algo que está em ruínas, destruído na minha casa, porque eu não estou vendo meu filho orar,
Eu não estou vendo minha esposa consagrada. Eu não estou vendo meu ministério frutificar. Eu não estou vendo minha comunidade progredir. Eu não estou vendo o evangelho avançar. Senhor, mostre para mim se tem algo em ruínas. Revele ao meu coração se a partir de mim existe algo que está maculando. Porque caso contrário, irmãos, o máximo que nós podemos fazer sem fogo genuíno é sermos bons dançarinos de Baal. E eu fiz um compromisso comigo mesmo que eu nunca vou dançar para Baal, irmãos. E eu queria convidar você a nunca dançar para Baal, a nunca fazer um bom ministério, um bom louvor, uma boa igreja, uma boa doutrina, mas fazer uma vida consagrada no altar de Deus, a ponto de que o fogo do Espírito Santo queimando em seu coração afaste os ídolos de Baal da sua alma, o ídolo do dinheiro, o ídolo do poder, o ídolo da influência. Irmãos, como nós precisamos assumir responsabilidades para que um avivamento brote no nosso coração. E por fim, o avivamento é uma necessidade, não dá para ser igreja sem ele. O Espírito Santo é uma necessidade, o Espírito Santo é uma responsabilidade, tem que pagar o preço. Mas o Espírito Santo é uma realidade, o avivamento é uma realidade, não é coisa do passado, irmãos. Em 1990, a nossa comunidade, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, publicou um documento, fruto de pesquisas, oração e de muita reflexão, e que se chamou de Doutrina do Espírito Santo. A nossa igreja disse que o Espírito Santo é bem-vindo nas nossas reuniões, é bem-vindo nas nossas vidas, é bem-vindo nas nossas igrejas. O Espírito Santo é sim o Deus que habita no crente e faz com que o crente seja capacitado para a obra. Então, o Espírito Santo é uma realidade. A nossa igreja reconhece isso. Mas você reconhece? Quando você lê a Bíblia, você reconhece. Quando você vê a doutrina, você reconhece. Mas você de fato reconhece? Porque o texto diz, fique em Jerusalém até que é imperativo, irmãos, vai acontecer. Embora não seja um verbo, é uma questão condicional. Se eu chego para minha filha e falo assim, filha, fique aqui na porta da igreja até que eu busque o carro e te pegue. Significa que eu vou, mas eu volto. Há uma garantia, Jesus disse, fique em Jerusalém, porque há uma garantia de que eu vou derramar sobre vocês poder para viverem na minha presença. Irmãos, há uma garantia para a igreja de Jesus. E se tem alguém que está interessado em encher a igreja com o fogo genuíno do nosso coração, que queime a nossa alma e que nos aprofunde no fervor e no zelo da palavra, é o próprio Deus. Ele está profundamente interessado de que nós sejamos mais zelosos, mais apaixonados, mais profundos no Evangelho. Talvez você esteja morrendo de medo com a palavra avivamento. Talvez você esteja com tantos preconceitos com a palavra pentecostal. Mas avivamento não divide igreja. Avivamento não levanta um nome, uma personalidade humana. Avivamento não coloca irmãos contra irmãos. Avivamento não é barulho, não é gritaria, não é oba-oba, não é circo. Avivamento é arrastar as cadeiras, é chorar pelo pecado do mundo, pelos nossos próprios pecados. É abraçar quem está do lado e pedir perdão pela ofensa ou pelo descrédito que eu ofereci. Avivamento não é movimento de uma denominação, de uma conferência de final de semana. Avivamento é um estilo de vida de corações que sabem quem Deus é e o que Ele pode fazer. Eu não prego uma doutrina, eu prego uma verdade que não dá para a gente avançar sem que a gente tenha a garantia de que o Espírito Santo nos fortaleceu, de que o Espírito Santo nos despertou e de que Ele é o próprio agente que está nos movendo para o que Ele tem para a nossa vida e para o nosso coração. E isso não é mentira, isso não é engano, isso não é conto do passado. Em Efésios, ou entre os Efésios, em Atos 19, você vai encontrar um movimento maravilhoso, que começa com a seguinte pergunta. Atos 19:1. Paulo conhece e encontra alguns irmãos efésios e pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Os efésios respondem assim: Espírito Santo? Quem é esse? Já pensou, irmãos? Já pensou as pessoas conhecerem o nosso nome, a nossa doutrina, a nossa denominação, a nossa constituição, a nossa história, mas não conhecerem a pessoa mais singular desse mundo, a pessoa de Jesus Cristo revelada no Espírito Santo em nós? Paulo pergunta: vocês conheceram? A gente não sabia que Ele existia.
E talvez estejamos fazendo isso como ministros, meu Deus, pregando, fazendo, dançando, operando, mas sem a presença. Então Paulo ora e diz: recebam o Espírito Santo. Uma palavra simples, mas que mudou a cidade de Éfeso. Um grande avivamento varreu aquela cidade. Poucos versículos depois, eles estão queimando o livro de bruxaria e os seus ídolos e nichos da deusa Diana em praça pública. Um avivamento se derramou lá em Éfeso. Não é mentira o que está escrito na palavra, queridos. No século XVIII, um pregador chamado Jonathan Edwards, tradicional, erudito, acadêmico, filho de grandes professores universitários. Ele começa a pregar, e ele prega com uma oratória terrível, onde você com certeza estaria desconectado em alguns poucos minutos de mensagem. Ele pregava assim, olhando para um papel e lendo sem nenhuma modulação de voz. Coisas que para o curso de oratória hoje seriam terríveis. E os seus sermões monótonos entediavam aquela igreja, até que Jonathan Edwards tem uma experiência com Deus, no seu quarto de oração. Não, ninguém ficou sabendo de um grande movimento. Não houve manifestações corporais ou físicas. Não houve manifestações estereotipadas. Jonathan Edwards avivou seu coração numa experiência em secreto com Deus. Seu próximo domingo ele foi pregado da mesma maneira. Era o mesmo sermão, do mesmo estilo, com a mesma oratória, mas agora não era mais o mesmo homem. Era um homem cheio do Espírito Santo. E quando ele começou a pregar, as pessoas começaram a se agarrar nos pilares laterais da igreja, porque sentiram que o inferno estava chegando e iria consumi-las ali mesmo. O seu sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. Famoso pregador de Edwards, que incendiou um avivamento na América sem precedentes. Desse avivamento, um jovenzinho que estava visitando algumas conferências em várias igrejas, resolve então experimentar algo de Deus em sua vida. Ele então recebe um chamado missionário no seu coração. E quando ele recebe esse chamado, ele imediatamente sente que é a América Latina. E sentindo a América Latina, ele sente imediatamente que é o Brasil. O nome dele? Ashbel Green Simonton. Chegando aqui no Brasil em agosto de 1859, com a mensagem do presbiterianismo, um homem avivado pela palavra, dependente do Espírito Santo, e que fez mais em 7 anos do que homens em uma história inteira. Fundador do presbiterianismo, inflamado por um avivamento que começa num homem chamado Jonathan Edwards. Há uma conexão, queridos. Esse avivamento se espalha pelos Estados Unidos, chega na Inglaterra. John Wesley, George Whitefield e Carlos Wesley resolvem reunir um grupo de oração na universidade, estava perdida e imoral, o Clube dos Santos. Irmãos, imagine só os jovens reunindo para orar na sua igreja. Imagine os adolescentes dizendo: não, pastor, a gente não quer mais evento não, a gente quer um tempo de oração e de ministração da palavra aqui, no escondido, no secreto, para a gente se preparar para ser enviado ao mundo. Esses jovens fizeram isso, e Deus levantou o maior implantador de igrejas da história, John Wesley, o maior inologista da história, chamado Carlos Wesley, e o maior pregador ao ar livre, sem microfone, George Whitefield, que pregava 25 mil pessoas ao ar livre nas minas de carvão da Inglaterra. O que Deus faz com homens consagrados, queridos? O que faz Deus com vidas dependentes? Esse avivamento que se alastra pela Inglaterra, chega no país de Gales. Então um jovenzinho entra na sala do seu pastor, em 1904 aproximadamente, e o seu pastor está dobrado dizendo: Senhor, dobra-me, dobra-me. Esse jovenzinho olha e fala: se o meu pastor precisa ser dobrado, o que vai ser de mim? O nome dele é Evan Roberts, um avivalista que trouxe um grande movimento de renovação espiritual ao país de Gales. As pessoas fecharam cabarés, estádios para ouvir a mensagem no domingo à noite, irmãos. Isso acontece na história, os livros registram esses movimentos. Os moravianos no século XVIII, que tinham cerca de 200 membros e enviaram 400 missionários no período de 10 anos. Gente avivada, gente que não olhava para si, gente que não apoiava em si mesmo, gente que não queria o seu nome bombando no Instagram, no Twitter, gente que não queria ser conhecido internacionalmente, gente que era queimado pelo prazer, pela vontade de servir ao Espírito através de Jesus. Em 1966, um homem inflamado pelo Espírito Santo começa um trabalho entre os africanos na África do Sul. E no primeiro culto, há uma grande movimentação espiritual. Uma mulher bruxa entra. Ele ora naquele lugar com aquela mulher que era feiticeira da comunidade.
as manifestações acontecem, aquele homem então ora, busca a Deus, e na autoridade do Espírito Santo, aquela mulher é liberta, e sai daquele lugar pregando para todos os lados. O nome dele, Erlo Stigen, o pastor da maior igreja sul-africana, com 45 mil zulus, cultuando todos os domingos nos cultos até os dias de hoje. Um homem que orava, um homem que buscava, um homem que queria mais de Deus, irmãos. Não é possível que isso ficou na história do passado. Em 1995, em Pensacola, na Flórida, uma igreja Assembleia de Deus começou o seu culto, normal como qualquer outro, com um pregador como qualquer outro, com um louvor como qualquer outro. Mas aquele culto que durava cerca de 1 hora, 1h30, durou 2, 3, 4, 4 dias, 5 dias, 40 dias. E de 1995 até o ano 2000, essa igreja ficava aberta dioturnamente, apenas às segundas-feiras se fechava para limpeza e manutenção. Cerca de 4 milhões de pessoas visitaram o avivamento de Pensacola para buscar mais de Deus. Não é que aquele lugar tinha algo, mas aquelas pessoas, elas vibravam, aquelas pessoas, elas estavam encharcadas de algo, de paixão, irmãos, e paixão contagia, assim como morte também contagia. Um pastor do interior da cidade de São Paulo, pastor presbiteriano, com mais de 50 anos de ministério, resolve visitar a cidade de Pensacola, nos anos de 1998, e volta daquele lugar, volta mesmo homem, mesmo pastor, para a mesma igreja, mas com um renovo, com uma sede despertada. Aquele homem começa a chamar a igreja para um movimento que antes não havia chamado. Aquele homem, quando acabava o culto, ele subia no seu gabinete pastoral, que ficava próximo de uma torre, e orava depois que todos iam embora, ao ponto dos jovens ficarem em pé, olhando e dizendo: o que esse homem está fazendo? E descobriram que ele estava orando. No domingo seguinte, esses jovens falavam: nós queremos isso também. E acabado o culto, as pessoas vinham para o altar e ficavam orando naquele lugar. Ano de 2000, 2001, um avivamento varreu aquela cidade, aquela igreja simples, presbiteriana independente, de Santa Cruz do Rio Pardo, onde tinha um jovem lá naquele lugar, que é esse que está pregando aqui hoje, que viu o seu pastor orando, que viu aquele povo orando, que viu a sociedade vindo para saber o que estava acontecendo, confissão de pecado, quebrantamento, avivamento. Eu, irmãos, nasci no avivamento, eu vi o que isso acontece, como isso opera, como isso transforma, irmãos. Eu quero dizer para você, é real, a presença de Deus é real. Nossas igrejas podem ser doutrinárias, ortodoxas, presbiterianas e vivas, poderosas, uma coisa não exclui a outra. Ser presbiteriano não me tira do projeto do Pentecostes, irmãos. Ser presbiteriano não me tira da paixão do Espírito Santo, da paixão pela palavra, do zelo pela presença dEle, por queimar meu coração para andar por Ele, por todos os lugares, por viver por Ele, irmãos. Queime seu coração, para que os próximos anos da IPI do Brasil sejam anos ainda mais poderosos, cuja história é linda, cuja história é valiosa, cujos homens e mulheres de Deus trabalharam arduamente para chegarmos até hoje. Não perca a paixão, não perca o amor, não perca a entrega, ame a denominação, mas também chame mais da presença de Deus para isso, porque é onde nós estamos hoje, nos anos da Presbiteriana Independente do Brasil, mas num projeto de Pentecostes, e o projeto de Pentecostes tem 2000 anos de existência. Podemos celebrar isso com o aniversário da nossa igreja e dizer: vem, Senhor, nós imploramos, visita a sua vinha, visita o nosso presbitério, visita as nossas congregações. Não é algo desmedido, não é algo louco, não é algo insano, é algo que aprofunda zelo, paixão, amor e dedicação. Aquele a quem nós haveremos de prestar contas, que está preparando a sua noiva e usa as suas mãos, o seu coração e os seus pés. Vamos ficar em pé, queridos, vamos orar juntos nesse momento. O Ministério de Louvor vai cantar uma canção conosco. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Onde Deus está ministrando mais profundamente ao seu coração. Senhor, eu amo a IPI do Brasil, Pai. Foi o lugar que o Senhor me chamou. Foi o lugar que o Senhor me direcionou para servir.
como é bom poder participar de uma história tão linda, Pai. Mas não podemos negar, Deus, que estamos sofrendo nos últimos dias. E talvez não seja, e certamente não é, só o fato da Igreja Presbiteriana Independente, mas o mundo está esfriando, Deus. Nós estamos trocando o amor pela palavra por paixão de homens. Nós estamos trocando aquela dependência singela do Teu Espírito por técnicas humanas. Senhor, nós queremos mais de Ti. Nós queremos viver os melhores anos que o Senhor tem preparado para derramar sobre as nossas igrejas, sobre a nossa denominação. Mas para isso, Deus, use-nos. Faça de nós instrumentos onde estivermos, Pai. Se tivermos que acertar as contas, faremos. Se domingo que vem tivermos que empurrar as cadeiras e cair de joelhos, cairemos. Se tivermos que submeter algo diferente do que tínhamos programado e projetado, submeteremos. Porque esse é o melhor lugar, onde a sarça pega fogo, onde a Tua presença vem, onde não perdemos o deslumbre, onde não perdemos a paixão. É ali que nós queremos ficar. Vamos cantar essa canção, queridos. E representando a sua igreja, representando a sua denominação, representando a IPI do Brasil, vamos pedir que a sarça continue ardendo na nossa IPI. Continue queimando nas nossas comunidades locais. E que irradie por todo o norte do Paraná, pelo Brasil, através de homens e mulheres incansáveis, insaciáveis, inquietos e que querem mais de Deus para servir nesse lugar. Vamos cantar. Tudo que queremos. Assim
completos em tua casa. Como somos completos em tua presença, Pai. Sim, é aqui que encontramos tudo, 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 tudo. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama. Que seja assim. Essa chama Que seja assim. não se apaga e não se apagará. Desde 31 de julho de 1903. Que seja assim, cante isso. Sobre a IPI do Brasil, o ardor missionário, o zelo doutrinário, a paixão por Jesus, que assim seja sobre a nossa igreja. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga. Essa chama não se apaga e não se apagará. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Seja assim, Senhor. E um dia é que a sarça me amou. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia conta agora, um dia conta agora vale mais que mil. Eu quero orar agora com você, pastor, que está conosco essa noite, obreiro. Principalmente pastores que estão esperando o ano que vem chegar para um novo refrigério, para um novo começo. Eu quero dizer para você que você não precisa esperar o ano que vem. O que o Senhor tem para você começa hoje, em nome de Jesus. Pastor, volte com paixão, renove sua paixão. Eu quero pedir a todos os membros, líderes, que estendam a mão para a direção que o seu pastor está aqui hoje nessa igreja. Nós vamos orar pelos pastores. Senhor, queima o nosso coração, Pai. Assim como Moisés, que nós não fiquemos entediados no deserto de Midian. Que a gente não fique entediado, ó Deus, cuidando de ovelhas. Mas que sejamos surpreendidos com a chama queimando no meio da sarça. E essa sarça pode vir através, ó Deus, dessa oração e intercessão do povo que ama esses pastores, que intercede por renovação espiritual. Deus, muitos de nós estamos cansados, sobrecarregados, alguns desanimados, alguns sem expectativas. Mas Senhor, essa noite renova os pastores da nosso presbitério, renova os pastores da nossa denominação, enche-os de paixão, Senhor, renova, ó Deus, que independente dos anos de ministério, renove, Senhor, tem mais, sim, há mais o Senhor para nós, e que possamos viver mais nesses dias do que vivemos anteriormente, porque temos a intercessão do seu povo, o apoio da tua casa, da tua igreja que intercede, Senhor Jesus, aleluia. Renove os pastores, Senhor, renove-nos com a tua presença, use-nos, ó Deus, para aprofundar o zelo e paixão nas comunidades que pastoreamos. Use os nossos púlpitos, acenda uma fogueira nos nossos altares, Senhor. Pastores, eu quero pedir agora que vocês estendam a mão para onde está a sua membresia aqui essa noite. Vamos orar pelas nossas igrejas. Senhor, como pastores, nós abençoamos a nossa comunidade. Seremos fiéis a ela, Senhor, que nos confiou, porque ela faz parte da noiva que o Senhor está preparando. E nós abençoamos os nossos líderes, nós abençoamos os liderados, nós abençoamos os membros, nós abençoamos essas ovelhas que o Senhor tão carinhosamente nos concedeu para cuidar. Deus, que sejam ovelhas frutíferas, abençoadas,
que sejam, ó Deus, gente de Deus, e que nós como pastores, ó Deus, possamos abençoá-las para crescerem no Evangelho. Nós abençoamos as nossas igrejas para que haja arrependimento, quebrantamento, acerto de contas, perdão, unidade, onde não haja maledicência, onde não haja fofocas, onde não haja vaidade humana, onde não haja intrigas entre ministérios, onde haja zelo, fervor e amor da sua palavra. Deus, nós abençoamos as nossas igrejas para viver em unidade, um só corpo, um só rebanho, para servir ao Senhor com a sarça pegando fogo em cada coração, em cada vida. Nós abençoamos as nossas comunidades, para que sejam comunidades do Espírito, que andem no Espírito, orem no Espírito, falem no Espírito, com salmos, hinos e cânticos espirituais entre elas, onde a palavra de Deus verdadeira habite ricamente. Aleluia! Nós abençoamos as comunidades desse presbitério como pastores e declaramos, Senhor, a tua presença sobre nós. Aleluia. Você pode levantar as suas mãos comigo. Senhor, onde o Senhor encontrar essa noite um coração responsável, onde o Senhor encontrar um coração sedento, eu peço que o Senhor torne realidade o teu avivamento. Onde o Senhor encontrar um coração responsável, disposto a acertar as contas com o Senhor, onde o Senhor encontrar uma sede genuína, que se faça realidade a tua presença. Move sobre nós, derrama sobre nós. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Glória a Deus, queridos. Ainda em pé, eu quero te convidar a um tempo ainda de intercessão. A palavra de Deus veio mover nosso coração, nos direcionar como igreja. Você entendeu isso? Amém? Pastor, eu sei que vai ter os agradecimentos, mas obrigado. Obrigado por se deixar usar pelo Espírito Santo nessa noite para falar conosco, querido. Eu quero te convidar a um tempo de intercessão pela IPI do Brasil. São 120 anos de história, mas não acaba por aqui, tem muito mais. E nós sabemos que Deus quer fazer mais, essa palavra nos direciona a isso. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13 e 14, Jesus disse: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Amém, queridos? Eu quero te convidar agora a mover o seu olhar, o seu coração. Se você quiser estender as suas mãos e pensar nos 120 anos de história e naquilo que Deus já construiu, mas ainda vai construir. Essa semana, a nova diretoria da Assembleia Geral estará se reunindo. A Assembleia Geral é uma reunião grande que acontece, que é uma instância maior da nossa estrutura, da nossa denominação, estará se reunindo, e a nova diretoria, com 4 anos de mandato, estará tomando posse nessa semana, e nós vamos clamar por eles, vamos clamar para que Deus dê sabedoria, direção, orientação, e que seja o Espírito Santo quem guia a denominação IPI do Brasil, quem sabe por mais 120 anos, até que o Senhor venha. Amém, queridos? Feche seus olhos. Pai, ainda, Senhor Deus amado, nesse mover gostoso do Teu Espírito, o Senhor está aqui, a Tua palavra foi pregada, e à luz dessa palavra, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, a nossa história como igreja presbiteriana independente do Brasil, Senhor. Foram 120 anos, já não temos mais 120 anos, porque já foram, Senhor. Nós queremos saber agora, Pai, não deixando o que ficou para trás, mas a partir do que foi construído, saber o que vem pela frente e pedir a Tua direção, a Tua orientação. Pai, pedimos a Tua graça sobre essa reunião que vai acontecer nessa semana, sobre a Assembleia Geral. Que o Senhor possa, ó Deus, guiar a diretoria que vai tomar posse, ó Deus amado, que eles sejam sensíveis à Tua voz, que eles estejam como único propósito, tenham como único propósito, Senhor, o governo de Cristo na Tua igreja.
porque a igreja é do Senhor. O Senhor Jesus é o cabeça, o Senhor Jesus é o fundamento, o Senhor Jesus é o DNA, o Senhor Jesus é o centro, o Senhor Jesus é o alimento, o Senhor Jesus é tudo para a tua igreja. Pai, nós queremos te louvar pelo que o Senhor já fez até aqui. Pai, mas não queremos ficar apenas na história como uma igrejinha dos milagres, mas sim, Senhor Deus amado, queremos ser uma igreja do milagre, que vive um milagre a cada dia, que vive um milagre a cada semana, que vive um milagre a cada ano. 120 anos de história, Senhor. Pai, naquele dia, como foi pregado aqui em Pentecostes, tinham 120 pessoas. Senhor, quem sabe, figuradamente, o Senhor quer nos ilustrar aqui, que, ó Deus amado, o Teu Espírito é quem guia esta igreja, é o Teu Espírito quem orienta esta igreja. Pedimos a Tua misericórdia, Senhor, sobre nós, sobre cada ministro da palavra, Senhor, sobre os 17 sínodos, sobre as 500 e poucas igrejas, sobre os presbitérios, sobre os mais de 1000 ministros e ministras da palavra, missionários, obreiros, todos aqueles engajados nesta obra, nesse ministério, Senhor, que haja um mover, sim, sobrenatural do Teu Espírito, Senhor, que a sensibilidade às coisas espirituais, ó Deus amado, mova cada coração. Pai, a sabedoria que vem do alto, que revela a mente de Cristo, possa, ó Deus amado, guiar, ó Deus, cada pastor, pastora, e que cada igreja, Senhor, seja conhecida pela Tua presença, em o nome de Jesus. Clamamos, Pai, por um novo tempo. Não sabemos o que está por vir, mas sabemos que o Senhor tem o cuidado, tem o controle de todas as coisas, e aquilo que o Senhor nos permitir viver, queremos viver com intensidade, com ousadia, porque o Senhor não nos deu um espírito de covardia, o Senhor nos deu coragem, o Senhor nos deu ousadia, ó Deus, em poder, em amor, em unção do Teu Espírito, Pai, em o nome de Jesus. Senhor, não a nós, não a denominação IPI do Brasil, não, Senhor, não a cada pastor, pastor aqui, não, Senhor, não a cada igreja local aqui representado, não, Senhor, mas ao Teu nome, glória, por esses 120 anos e pelo que ainda virá, em o nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, queridos, aleluia. Amém. Nós ainda permanecemos em pé, nós vamos entoar um hino, o pendão real. Você está com a sua espada? Como você vai para a batalha sem espada? Amém? Amém. Eu quero, antes de nós entoarmos o hino, quero agradecer ao pastor Denis, gratidão, amigo, pastor amigo, louvar a Deus pela sua família. Deus o abençoe grandemente, continue abençoando ali na igreja, em Maringá, e onde o Senhor estiver. Agradecer aos irmãos da Comex, o pastor Alessandro, é o vice-presidente, Cornélio Procópio, aqui o pastor Reinaldo, o secretário executivo da IPI de Bela Vista Paraíso, primeiro secretário, reverendo Diego, de Rolândia, segundo secretário, presbítero Emerson, de Bela Vista Paraíso, tesoureiro. Onde está o seu João Degan? Está em algum lugar, porque eu já não enxergo da segunda fileira. O seu João Degan é o homem importante que acender a luz. O seu João Degan é o tesoureiro. Ele é o tesoureiro. Louva a Deus pela vida da Comex, por todos os pastores do presbitério, por você que se mobilizou. Eu tenho certeza que foi abençoado. Só que essa palavra, ela não termina nessa noite. Essa palavra você leva a partir do momento que você sair daqui. Essa palavra é para sua casa. É o Pentecostes para a sua vida, para a sua família. Louvar a Deus pela vida do pastor Rodrigo, pastor Valdemar, os pastores da igreja local, o conselho, toda a mobilização. Tem algo ali no estacionamento. Não tem ali a cantina no estacionamento, os queridos podem ir ali.
como o pastor Valdemar orou, eu quero chamar você. Dia 31, são 4 dias, né, pastor Reinaldo? Assembleia. Dia 31 começa a assembleia. Nós orarmos. Pastor Sérgio Gini, como presidente, assume a presidência da IPI. E você, nesses 4 dias, os pastores, nós mobilizarmos a igreja, para nós tirarmos um tempinho, 10, 15 minutinhos por dia. Ore pela reunião, ore pela igreja, ore pela nossa igreja. Seja orando, para que o Senhor possa fazer este mover, o mover do Espírito Santo de Deus em nosso meio. Amém? Nós vamos entoar o hino, Pendão Real, e depois o pastor Denis vai impetrar a bênção, tá bom? Convidar os pastores para virem aqui à frente, por gentileza. Vamos fazer isso juntos e até estratégico, porque depois, na hora que acabar, eu consigo abraçar todo mundo aqui, que eu estou com saudade, antes de vocês irem embora e rapidamente. Vem aqui os pastores da denominação, pode vir aqui, quem está no fundo, pastor, vem aqui, mesmo que não tiver de terno e gravata, não tem problema, fiquem aqui conosco, vamos impetrar a bênção juntos sobre a nossa comunidade. Sai do seu lugar, vem aqui, pastores, pastoras, né? Nosso presbitério também tem pastoras, é muito importante também lembrar isso. Vem aqui com a gente. Tem mais pastores aqui conosco hoje para impetrar a bênção.
Todo mundo? Amém. Vamos impetrar a bênção sobre esse povo de Deus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre a sua vida. Que os vossos filhos e as vossas filhas profetizem. Que os vossos jovens tenham visões. E os vossos velhos voltem a sonhar. E que o Espírito Santo seja derramado sobre toda a carne, hoje e para sempre. Amém, amém. Deus abençoe, glória a Jesus. Te amo, Deus, e tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Tão